Olá, eu sou a Naomi e este é o canal Arumin. Esta é a série Áudio Leitura Científica. Aqui disponibilizo artigos científicos em formato de áudio. Automedicação em idade pediátrica, de Nídia Bello, Patrícia Maio e Suzana Gomes. A referência e o link para o artigo estarão na descrição do vídeo. Resumo. A automedicação pediátrica consiste na administração de medicação à criança ou adolescente pelos seus cuidadores ou pelo próprio, no caso de crianças maiores e adolescentes, sem observação médica prévia. Os dados nacionais sobre a prevalência e segurança dessa prática são escassos. Este estudo pretendeu avaliar a prevalência de automedicação em idade pediátrica, identificar os fármacos mais utilizados e os principais fatores motivacionais. Foi efetuado um estudo transversal, observacional, descritivo e retrospectivo. A amostra de conveniência obtida através da aplicação de um questionário online de autopreenchimento pelos pais cuidadores de crianças e adolescentes. Foram obtidos 209 questionários referentes a crianças e adolescentes até os 17 anos, mediada 2 anos, sem diferença de gênero. A maioria dos inquiridos, 64%, afirmou já ter automedicado os filhos, dos quais 24% no mês anterior ao estudo. A noção de que se trataria de um problema de saúde simples e recomendação da mesma atuação em situação anterior semelhante constituíam os principais fatores motivacionais. Os antipiréticos foram os fármacos mais utilizados, paracetamol em 84,7% e ibuprofeno em 53,1%, verificando-se grande variabilidade na dose administrada. Antitússicos, mucolíticos, antieméticos e antidiarreicos foram utilizados por 26% da amostra. As reações adversas decorrentes da automedicação ocorreram em 1,4% crianças e adolescentes. A prevalência de automedicação encontrada nesse estudo foi elevada, resultado consistente com estudos internacionais sobre o tema. Os principais fármacos utilizados são medicamentos não sujeitos à receita médica. Salienta-se a elevada utilização de medicamentos sem eficácia comprovada ou desaconselhados em pediatria. A desadequação da dose administrada ao peso da criança foi um dos fatores de risco identificados no estudo, constatando-se casos com potencial toxicidade. É necessário informar os pais das consequências da automedicação indevida e instruí-los para uma prática responsável. Palavras-chave: automedicação, fármaco, pediatria. Introdução. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, a automedicação é definida como a seleção e uso de medicamentos por pessoas para tratar sintomas ou doenças autodiagnosticadas sem prescrição médica. Esta prática pode decorrer da aquisição de medicamentos não sujeitos à receita médica, da partilha de medicamentos por elementos da família ou do círculo social, da reutilização de medicamentos de tratamentos anteriores ou pela utilização de prescrições antigas. A OMS define ainda o conceito de automedicação responsável como aquela em que os indivíduos utilizam medicamentos aprovados e disponíveis sem prescrição médica, sendo seguros e eficazes quando utilizados como indicado. Dentro deste conceito, considera-se que as situações de automedicação não devem ultrapassar a duração de 3, no caso de febre, a 7 dias. Em caso de persistência de sintomatologia, é necessária a observação médica, estando a automedicação contraindicada. Quando praticada de forma responsável, a automedicação poderá ter benefícios, reduz a duração dos sintomas, o recurso aos cuidados de saúde e consequente decréscimo do custo de tratamento de doenças de menor gravidade ou sintomas ligeiros, permitindo aos profissionais de saúde maior disponibilidade para situações clínicas mais graves. Possibilita também a diminuição das despesas do Estado com os medicamentos, na medida em que estes são suportados na totalidade pelos doentes. Quando inadequadamente praticada, a automedicação
pode ter consequências que incluem as interações medicamentosas, efeitos adversos, risco acrescido de intoxicação ou interpretação incorreta dos sintomas, com o consequente acréscimo de custos de saúde, atrasando ou dificultando o diagnóstico e a abordagem terapêutica correta da doença. Aos riscos gerais da automedicação, acresce que a posologia pediátrica exige frequentemente o ajuste ao peso e idade da criança. Estudos revelam que, na população geral, apenas 30% dos pais sabem determinar e administrar a dose correta do fármaco ao seu filho. Em idade pediátrica, a medicação é habitualmente administrada pelos pais. No entanto, em crianças maiores ou adolescentes, há que considerar o risco de automedicação. Esta temática toma particular importância na medida em que, em muitos países desenvolvidos, a automedicação em crianças e adolescentes tem aumentado nas últimas décadas, apesar da falta de evidência da eficácia de alguns fármacos no tratamento das situações para as quais são comercializados. Estudos internacionais revelaram que aproximadamente 73% das crianças já foi automedicada em algum momento da sua vida, e cerca de 54% nos 30 dias que antecederam o estudo. No Brasil, estudos realizados sobre a prática de automedicação em idade pediátrica evidenciaram uma prevalência entre 11% e 77,5% com tendência crescente com a idade. Em Portugal, o consumo de fármacos em idade pediátrica é elevado. Um estudo realizado identificou que 63,5% das crianças e adolescentes incluídas tinham tomado pelo menos um fármaco nos 3 meses anteriores. E um outro estudo nacional identificou um elevado grau de incompreensão das patologias infecciosas comuns da infância e da utilidade dos fármacos. No entanto, os dados sobre a automedicação são escassos, desconhecendo-se a sua prevalência. Na idade adulta, os vários estudos realizados a nível nacional indicam uma prevalência de automedicação variável entre 21,5% e 31,6%, aumentando com o nível de escolaridade. Em Portugal, o Infarmed, Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, IP, é organismo tutelado pelo Ministério da Saúde, com atribuições nos domínios da avaliação, autorização, disciplina, inspeção e controle de produção, distribuição, comercialização e utilização de medicamentos de uso humano, incluindo os medicamentos à base de plantas, homeopáticos, produtos cosméticos e de higiene corporal, dispositivos médicos e dispositivos médicos para diagnóstico in vitro. Os fármacos não sujeitos à prescrição médica encontram-se disponíveis em farmácias, parafarmácias e supermercados, sendo a sua aquisição facilitada pela elevada acessibilidade. Os fármacos de venda livre utilizados para o tratamento de situações patológicas de menor gravidade compõem uma lista extensa que inclui preparações para a tosse e constipação, antipiréticos, analgésicos, suplementos vitamínicos e produtos dermatológicos. Objetivo: este estudo teve por objetivos avaliar a prevalência da automedicação em idade pediátrica, identificar os fármacos mais utilizados e as principais razões que conduzem à iniciativa de automedicação. Material e métodos. Foi utilizado um estudo transversal, observacional, descritivo e retrospectivo. Foram incluídos cuidadores de crianças e adolescentes com idades compreendidas entre os 0 e 17 anos de idade, inclusive que aceitaram colaborar no estudo. O processo de recolha dos dados ocorreu em abril de 2014 e baseou-se na aplicação de um questionário online de autopreenchimento voluntário, individual e anônimo após consentimento informado, disponível na internet em fóruns de mães e pais residentes em Portugal. Mães, de mãe para mãe e mães a tempo inteiro. O questionário foi elaborado pelos autores, não estando validado para a população portuguesa. As respostas aos questionários foram introduzidas numa base de dados Microsoft Office Excel 2007 e analisadas com recurso ao programa App Info 7. Resultados: foram obtidos 209 questionários preenchidos pelos pais, pela mãe 97% dos casos, com mediana de idade de 33 anos. A maioria tinha ensino superior e residia a menos de 50 km dos cuidados de saúde. Os dados da amostra encontram-se em quadros disponibilizados no artigo.
Verificou-se que a automedicação constituiu uma prática regular em 66% dos adultos inquiridos, sendo os antipiréticos, analgésicos e antitússicos expectorantes os fármacos mais utilizados pelos pais para tratar as próprias doenças. A amostra incluiu crianças e jovens com menos de 17 anos de idade, mediana 2 anos, sem diferença de gênero. A totalidade tinha vigilância médica regular, pediatra ou médico de família. Apenas 9 tinham doença crônica. A maioria dos inquiridos, 64%, confirmou já ter automedicado seus filhos. Dos pais que afirmaram ter automedicado seus filhos, 24% a automedicação ocorreu no mês que antecedeu o estudo. A maioria dos fármacos utilizados foi obtida através da aquisição de medicamentos não sujeitos à receita médica ou por medicamentos remanescentes em casa, sendo a farmácia o principal local de aquisição para 94% dos inquiridos. As principais razões que motivaram a prática de automedicação foram a noção de se tratar de um problema simples de saúde, em 66,5%, ou recomendação da mesma atuação em situação anterior semelhante, 54,6%. As restantes motivações encontram-se numa tabela disponibilizada no artigo. Após o início da automedicação e na ausência de melhoria clínica, a totalidade dos pais procurou observação médica em menos de 7 dias, 2/3 até o 3º dia após o início de automedicação e 1/3 entre o 4º e o 7º dia de automedicação. Os fármacos mais utilizados na prática da automedicação em idade pediátrica foram o paracetamol, A empresa Monsanto recebeu parecer 87%, favorável da ibuprofeno, CNTNB à produção em escala 53,1%, comercial da semente de soja antihistamínicos, transgênica Roundup Ready, 17,7% e resistente à aplicação de anti-obstipantes, herbicida à base de glifosato 15,3%. da mesma marca, em Verificou-se dezembro de ainda a utilização 1998. significativa de O alguns parecer medicamentos com técnico-científico indicações baseia-se na específicas e conclusão de que a limitadas em soja idade geneticamente pediátrica, modificada não oferece nomeadamente riscos à saúde humana ou antitússicos animal e expectorantes, nem ao meio ambiente. 20,6%, antidiarreicos, 3,5% e antieméticos, 1,9%. Também verificou-se a utilização de antibióticos, 6,7%, e ácido acetil salicílico, 1%, sem indicação médica prévia. 2/3 dos pais foram influenciados por terceiros na automedicação. Cerca de 45% dos pais automedicaram os seus filhos por indicação do farmacêutico, sendo os antitússicos, mucolíticos, antieméticos, antidiarreicos e antibióticos alguns dos fármacos mais envolvidos. Os familiares, amigos, publicidade e internet foram entidades menos relevantes, contribuindo para a automedicação em 22% dos casos. No que diz respeito às doses, verificou-se que a dose de paracetamol variou entre 5 a 31 mg por quilo por dose, sendo que cerca de 17% dos pais administraram dose superior a 20 mg por quilo, de acordo com o formulário de pediatria, considerada a dose terapêutica entre os 10 e os 20 mg por quilo por dose. Em relação ao ibuprofeno, a dose administrada variou entre 2 a 33 mg por quilo por dose. Cerca de 40% dos pais administrou dose infraterapêutica e aproximadamente 17% doses superiores a 7,5 mg por quilo. De acordo com o formulário de pediatria, considerada a dose antipirética 5 mg por quilo por dose. Foram raras as reações adversas documentadas após utilização de medicamentos sem indicação médica. Apenas 1,4% dos casos referiu reações cutâneas. Houve agravamento da doença em um caso. Discussão: esse estudo evidenciou que a prevalência de automedicação em idade pediátrica é semelhante aos dados encontrados na literatura internacional. No entanto, verifica-se uma prevalência inferior no que diz respeito à automedicação no mês que antecedeu o estudo. A realização desse estudo no mês de abril também pode ter condicionado esses resultados, hipótese a ser avaliada com outros estudos. Nos 30 dias que antecederam o estudo, a automedicação foi mais frequente no grupo etário da primeira infância, provavelmente pela elevada frequência de patologia infecciosa devido à imaturidade imunitária característica dessa idade. O recurso mais frequente à consulta médica nessa faixa etária pode também, por sua vez, constituir uma maior possibilidade de reutilização de medicamentos prescritos em consultas anteriores.
Não obstante, seriam necessários mais estudos para confirmar esta hipótese. Constatou-se que os fármacos mais utilizados pelos pais são também aqueles mais administrados aos filhos. Destes, destaca-se o paracetamol e ibuprofeno, utilizados sobretudo com funções antipiréticas. Estes são fármacos considerados seguros quando usados na dose correta e da forma indicada. No entanto, verificou-se existir uma grande variabilidade nas doses administradas, o que pode acarretar consequências graves, colocando as crianças em risco de persistência de sintomas na administração de doses infraterapêuticas ou reações indesejadas, toxicidade medicamentosa ou até mesmo morte quando administradas doses tóxicas. Atualmente, defende-se a moderação na terapêutica sintomática da febre, já que essa constitui um mecanismo de defesa do próprio organismo contra uma possível infecção, justificando-se o seu tratamento para evitar complicações ou para confortar o doente. A elevada prevalência do uso de paracetamol pode constituir o indício de que, por um lado, a febre esteja a ser vista como doença e, por outro, esteja a ser tratada com demasiada agressividade. Verificou-se a utilização significativa de fármacos com indicações específicas em pediatria, nomeadamente os antibióticos, embora com prevalência inferior à documentada a nível nacional, 10%. As principais consequências do seu uso indevido são importantes a nível individual e global, na medida em que promovem resistência de estirpes bacterianas e, por outro lado, podem levar a reações adversas. A sua utilização deve ser justificada, ponderada de acordo com a avaliação médica prévia. O recurso à avaliação médica em menos de 7 dias após o início da automedicação, na ausência de melhoria clínica, pode sugerir uma prática responsável, mas seriam necessários mais estudos para avaliar em que situações patológicas decorreram. Embora reconheçamos que possa ter existido um viés de seleção, uma vez que a aplicação de questionários online limitou as características da amostra, tornando-a mais homogênea e provavelmente não representativa da população geral no nosso país, e também possa ter havido um viés de memória, consideramos que o nosso estudo alerta para uma elevada prevalência de automedicação pediátrica cujos riscos inerentes na criança e adolescente justificam medidas de intervenção. A par de uma abordagem educacional para a saúde, será útil a realização de mais estudos para aprofundar o conhecimento sobre esse tema. Conclusão: a automedicação responsável traz benefícios familiares e sociais, sendo o objetivo a alcançar. Esta depende da interação entre medicamentos, indústria farmacêutica e cuidadores. O médico deve reforçar o ensino e a educação parental desde a maternidade e em consultas de vigilância de saúde infantil, salientando que nem sempre os mesmos sintomas se traduzem na mesma patologia, pelo que a abordagem terapêutica pode ser diferente. É a função também do profissional de saúde relembrar que um problema grave que pode advir da automedicação é a alteração de sinais e sintomas, mascarando ou dificultando o diagnóstico. Salienta-se o papel do farmacêutico enquanto último profissional de saúde a contactar com o doente antes da administração medicamentosa, a quem caberá a oportunidade de adequar a idade pediátrica às situações passíveis de automedicação. A indústria farmacêutica deve, em nosso entender, investir em formas mais intuitivas de determinação da dose adequada, reduzindo a probabilidade de erro posológico. Aos cuidadores cabe terem um papel ativo e a consciencialização de que a automedicação, quando incorretamente praticada, pode conduzir a consequências graves. Agradecimentos. Os autores agradecem ao Dr. Helder Gonçalves, diretor do Serviço de Pediatria do Hospital do Espírito Santo de Évora, pela revisão do manuscrito.